Boa noite, turma, dando sequência na matéria de controladores lógicos programáveis. A gente está aí no nosso módulo 2. Na última aula, a gente fez uma breve introdução sobre a seção de entrada e saída, tá? Hoje a gente vai ver mais profundo aí os módulos de entrada e saída para sinais discretos, módulos de entrada e saída para sinais analógicos. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas especificações de entradas e saídas, tá? E eu separei um tópico final, de considerações finais, que é alguns pontos que a gente pode citar sobre esses componentes do CLP, alguns pontos sobre processamento, pontos sobre memória, sobre IHM, tá? Então, esses pontos aqui ficam mais como curiosidade, como ponto complementar, só para a gente fechar essa parte de descrição do que é um CLP, né? E como os módulos atuam dentro do CLP, tá bem? Se não der tempo da gente falar dessas considerações finais aqui, desses tópicos aqui, amanhã eu falo disso rapidinho, se vocês não tiverem dúvidas, se sobrar tempo na aula de dúvidas de amanhã, tá bem? Essa primeira parte toda a gente já trabalhou, né? Não é isso? Sim, Lucas. Falamos aí da conexão por fibra ótica, por cabo coaxial, vantagens e desvantagens, né? Questão de endereçamento, como montar o endereço de um ponto de entrada ou de saída, e que a gente pode substituir esse endereço numérico por uma etiqueta, o que simplifica a utilização destes nomes e simplifica, dentro da programação, a identificação dos instrumentos, tá? Vamos começar a falar, então, diretamente dos nossos módulos de entrada e saída de sinais discretos. Só me recordem aqui, o que seria um sinal discreto? É o sinal digital, a onda quadrada. Beleza. Um exemplo básico é a onda quadrada, né? O sinal discreto, ele tem quantidades definidas entre dois pontos de medição. Então, se a gente estiver falando de uma onda quadrada digital, ela sempre vai ser ou 0 ou 1. Entre 0 e 1, não existe nada. A gente sempre tem valores definidos e, na maioria das vezes, a gente está falando de dois únicos valores, que são os nossos valores representados pelo sistema binário, né? Nível alto, nível baixo, ligado, desligado, 0 e 1, tá bom? Então, o nosso sinal discreto é esse daí, que a gente consegue representar com valores limitados. Na maioria das vezes, a gente representa por uma representação, a gente utiliza uma representação binária, né? De dois estados diferentes, tá? Esse tipo de sinal discreto, dentro de CLP, ele vai ser o tipo mais utilizado porque ele consegue trabalhar praticamente em todos os processos. E muitos processos nos quais a gente teria o sinal contínuo sendo monitorado, e em que o sinal contínuo podia ser interessante, a gente pode fazer uma adaptação e trabalhar esse, ao invés de trabalhar esse sinal contínuo, quando eu digo contínuo, entendo aí analógico, tá? E trabalhar, ao invés desse sinal analógico, sinais discretizados ou sistemas de sinalização binária, tá? Então, esse sinal discreto ele vai ser muito utilizado porque ele é mais simples e, se a gente fizer as adaptações de forma correta, a gente consegue trabalhar com sinais discretos ao invés de trabalhar com sinais analógicos. A gente consegue adaptar o nosso processo para funcionar com base em sinais discretos. Esses sinais, eles estão presentes nos tipos de dispositivo liga e desliga. É o que eu falei com vocês. 1 e 0, tá?
Quando a gente está falando de sinais de entrada, né, a gente tem como exemplos aí chaves seletoras, botões de comando, chaves limite, chave fim de curso. Tudo isso daí são dispositivos de entrada de sinais discretos. Todos eles têm somente dois estados: posição 1, posição 2, pressionado, não pressionado, tá? Alcançou o limite, não alcançou o limite. Então, tudo daí, dois estados únicos, 1 e 0. Podem ser representados dessa forma. Quando a gente está falando de dispositivos de saída, a gente tem como exemplo lâmpadas, relés, solenoides, motores de partida. Então, ou vai estar ligado, ou vai estar desligado. Ou está energizado, ou não está energizado. Ou está aberto, ou está fechado. Tá? Então, só uma imagem para representar isso tudo que eu estou falando para vocês. Eu tenho aqui as minhas entradas de sinais discretos e só uma forma de mostrar, demonstrar esses dispositivos para vocês, tá? Então, botões de comando, botoeiras de comando, chaves seletoras, chaves limite, né? Essa chave limite aqui é aquela chave de portão eletrônico. Ó. O portão chegou no final do curso dele, ele acaba empurrando essa chave, muitas vezes uma chave mecânica, eletromecânica, né? Na realidade eletromecânica, que manda o sinal para falar que aquela peça mecânica, aquele dispositivo mecânico, chegou numa posição de interesse. Os nossos sensores de proximidade aqui, no nosso caso, não é nem de proximidade, né? Porque quando a gente fala de proximidade, isso aqui está até errado no livro. Tirei do jeito que estava a imagem no livro lá. Porque quando a gente fala de proximidade, essa proximidade ela é muito subjetiva, né? Tá próximo ou não tá próximo? Então, na realidade, a gente pode substituir essa proximidade por presença, né? Então, ou tem ou não tem, né? Ou está presente ou não está presente, tá? E do outro lado, nas saídas discretas, a gente tem aí sinaleiros luminosos, que são lâmpadas, tá? Indicadores luminosos, ou em coluna, relés, contator térmico, podia ser válvula solenoide de dois estados, motor de partida, apesar dos motores serem acionados por relés, né? Então, só para exemplificar esses tipos de sinais discretos, tanto de entrada quanto de saída, e a quais dispositivos que eles estão associados. Então, quando a gente está falando de módulo de entrada discreta, dentro de um sistema de controle automático, ou seja, dentro do controle de um CLP, esses módulos de entrada, atenção que eu estou falando somente de módulos de entrada, tá? Eles vão realizar dentro do controle de um sistema 4 tarefas diferentes. Primeira tarefa que eles vão realizar é indicar quando um dispositivo de campo recebeu um sinal. Então, esses módulos vão receber o sinal dos dispositivos de campo. Segunda tarefa que eles fazem dentro do sistema é converter esse sinal. O sinal não chega num nível exato, num nível de ser entendido pelo processador. Então, entre o elemento sensor e o elemento processador, existe uma espécie de conversão ou tradução do sinal aqui. Essa conversão ela é feita pelo nosso módulo de entradas e saídas. No caso aqui, como a gente está falando de sinal de entrada, pelo módulo específico de entrada, tá bom? A terceira tarefa é permitir um isolamento elétrico entre os sinais de entrada e o processador, para impedir que
flutuações nos sinais gerem ruídos e provoquem leituras equivocadas desse sinal. A quarta função é, depois de realizar isso tudo, mandar o sinal para o processador, tá? Claro, com o endereço de quem que está falando aquilo. Então ele manda, né? Ele recebe essa mensagem, traduz essa mensagem, isola essa mensagem e envia para o processador avisando quem que está mandando aquela mensagem, tá? Então, basicamente, as 4 tarefas que um módulo de entrada realiza são essas, tá bem? Então, vamos fazer uma breve análise aqui. Eu vou colocar o circuito um pouco mais aberto, não é para se espantar com esse circuito, tá? A gente vai entender, pelo menos de forma superficial, cada parte dele aqui, tá bom? Então, primeiro eu tenho ele colocado em diagrama de blocos, tá bom? Minha alimentação de linha, então ele está alimentado ali 110, 120 volts de corrente alternada, tá? Eu tenho aqui o meu elemento, um botão, tá? Então, o objetivo é passar a informação desse botão pro processador que está lá na frente, beleza? Então, tudo que está aqui, ó, tudo que está nessa parte aqui, a gente tem dentro do módulo de entrada. Então, percebam, ó, vou até circular para não ter confusão. Tudo que está dentro dessa marcação vermelha aí, está dentro do nosso módulo de entrada, tá bom? Então, vamos lá. Viram ponte retificadora? Retificador? Chegaram a ver isso em eletrônica? Sim, Lucas. Qual que é a função desse tipo de circuito? Estão lembrados? Em que a gente consegue montar ali com diodos colocados em forma de ponte. Esse tipo de circuito ele faz uma conversão de tensões alternadas para tensões contínuas, ou corrente alternada para corrente contínua, tá? Então, como a gente está mandando um sinal de alimentação para um componente eletrônico, a gente precisa trabalhar corrente contínua. Mas nossa alimentação é através de corrente alternada. Então, o meu sinal de entrada está aqui, ó, 120 volts de corrente alternada. A minha ponte retificadora faz essa conversão para corrente contínua, tá bom? Isso daqui ela vai fazer uma conversão para corrente contínua. A minha ponte retificadora observa o seguinte, ó, diagrama de blocos, e na imagem de baixo eu estou com o circuito um pouco mais expandido para a gente entender o que está acontecendo. Antes da minha ponte retificadora, eu tenho aqui um filtro, tá? Esse filtro aqui, ele é uma forma de impedir a passagem de ruído elétrico. Vocês percebam que lá na frente que está o meu isolador óptico, que é uma segunda ferramenta que eu tenho também para impedir a passagem de ruído elétrico. Então, esse filtro aqui, esse primeiro filtro, ele impede ruídos mais grosseiros. O meu isolador óptico, ele impede qualquer passagem desnecessária, por menor que seja o ruído, tá? Porque eu não posso deixar chegar no meu processador níveis elevados de corrente e de tensão que ele não está preparado para lidar. Senão, a gente vai danificar o equipamento, vai ter leitura incorreta, tá? Então, a gente tem um filtro ali, tá bem?
Depois de filtrar, converter para corrente contínua, eu tenho o meu diodo Zener, que junto com esse resistor aqui, vai definir um nível de tensão, por exemplo, 3 volts. E quando esse nível de tensão for atingido, ele vai acender esse LED. Bom, vai acender esse LED, representado aqui por um diodo. Todo LED é um diodo, só que é um diodo emissor de luz. Percebam aqui, ó, vou limpar tudo para melhorar a visão, que deste diodo aqui, para esse transistor, não tem conexão física. Então, esse diodo acende e o que a gente tem nesse transistor aqui, ó, é um fototransistor ou fototransistor. Ele é ativado pela luz. Então, toda vez que esse diodo acende, ele fecha a ligação desse transistor e permite o funcionamento desse circuito lógico. Tá? Com o detalhe seguinte, eu estou falando especificamente desta entrada aqui, ó, ou seja, de uma entrada só. Tá? Então, quando essa entrada for acionada, ou seja, quando esse botão PB for pressionado, tudo isso vai acontecer e, como resultado, a gente vai ter uma indicação lá no CLP de um LED aceso. Ou seja, o LED que representa aquele botão PB acendeu é sinal que o botão está pressionado. E o nosso circuito lógico vai armazenar uma variável lá com essa informação. Beleza? Deu para entender o funcionamento geral desse circuito aí? É um pouco complexo. À primeira vista, sim, tá? Mas só você pensar o seguinte: proteção energética, acionamento, entrada do CLP, filtro, um filtro mais grosseiro, conversor CACC, tá? Limitador de corrente, de tensão e isolador óptico, tá bom? O isolador óptico vai acender o LEDzinho, que na realidade é esse LED que está indicando a situação daquele botão que está lá atrás desse processo, tá? Então é só para deixar, aumentar a sensibilidade de vocês, de que um LEDzinho acendendo não é uma coisa tão fácil, tão banal de estar acontecendo, né? A gente tem muitos processos anteriores envolvidos, tá? Podemos seguir ou querem fazer alguma pergunta específica dessas imagens? Vamos lá, então. Eu estava falando de módulos de entrada. Então, tudo que eu falei, ó, entrada, circuitos que eu apresentei são módulos de entrada discreta, tá bem? E agora eu vou falar de módulos de saída discreta, tá? Esses módulos de saída discreta, eles têm o objetivo de ligar ou desligar alguma coisa no campo. Vamos falar dessa forma assim. Porque se eles são discretos e a gente está trabalhando com uma ideia de que eles vão ser sempre binários, eles vão jogar nível baixo ou nível alto. Tá? Então, eles vão ou acionar alguma coisa no campo, ou eles vão desacionar algo, desligar algo. Tá? Como eles só vão ligar ou desligar, eles só estão aptos a controlar dispositivos de dois estados. Dispositivos de dois estados são aqueles que
tem como condição de funcionamento ligado ou desligado. Não existe um meio termo, não existe um estado a mais, opções a mais de funcionamento. Podem ser do tipo CA ou CC, com diferentes valores de tensão e correntes nominais. Então, eu tenho módulos de saída discreta, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Eu tenho para corrente contínua módulos de saída de 5 volts, de 10 volts, de 24 volts. Depende da especificação de CLP, tá? De corrente alternada, eu tenho de 120 volts, eu tenho de 230 volts. Depende da especificação de CLP. Beleza? Não existe um padrão. Aplicações diferentes requerem especificações diferentes. Essas saídas, elas podem estar acopladas com dispositivos do tipo triac, transistor ou relé. E esse acoplamento está relacionado especificamente com o tipo de sinal que a gente vai trabalhar. Se é um sinal de corrente alternada ou um sinal de corrente contínua. Quando a gente tem esse acoplamento de saída com relé, eu posso trabalhar de forma tanto corrente alternada como corrente contínua. O meu único problema aqui é o tempo de chaveamento, né? Porque o relé é um dispositivo eletromecânico, então ele tem um delay maior para chaveamento, tá? Que os outros dois dispositivos não apresentam, porque os outros são dispositivos eletrônicos, tá? O nosso triac vai ser usado quando eu estiver trabalhando exclusivamente com um sinal de corrente alternada. E de forma complementar, mas quando eu estiver trabalhando exclusivamente com sinais de corrente contínua, a gente vai ter o transistor, tá bom? Então a gente sempre vai ter esse acoplamento na saída, dependendo do tipo de sinal que a gente estiver trabalhando. Então vamos ver o circuitinho aqui do módulo de saída discreta. Já é bem mais simples do que a gente viu na entrada, tá? Lembrando que o processador manda o sinal digital, o circuito lógico identifica o que é para fazer e liga um LED. Esse LED é um LED identificador de, de estado. Tá? Se está saindo no nível alto, o LED acende. Se está saindo no nível baixo, o LED se mantém em off, desligado. E a gente vai ter aqui o isolamento óptico do lado de cá. Da mesma forma que tem um isolamento óptico de entrada, a gente tem um isolamento óptico de saída, porque o nosso objetivo é isolar 100% eletricamente a parte de processamento. Esse isolamento óptico de saída, ele vai acionar uma chave eletrônica, tá? Na hora que o LED acender, através de um fototransistor ou de um triac, essa chave vai ser acionada, fechar o circuito e permitir a passagem de corrente pela carga. Como a minha carga aqui pode ser uma lâmpada, a lâmpada acende. Beleza? A gente tem aqui só primeira imagem, diagrama de blocos. Segunda imagem, a gente tem em elementos de circuito. Tá? Então fica bem claro aqui, ó, diodo emissor de luz, o nosso transistor fotoelétrico, fotossensível, o meu triac, tá? Um fusível de proteção. Beleza? Então a gente tem que ter cuidado o seguinte, muitas das vezes a gente não vai conseguir controlar cargas acima dos valores de corrente de tensão nominal do módulo. E pode ser que a gente chegue aí valores de até 230 no módulo de saída. Mas a gente precisa controlar um motor que está lá com 380 volts. Então, como que eu vou fornecer a tensão, a corrente necessária para dar partida nesse motor? Aí que entra a ideia de relé intermediário, né?
Na realidade, eu estou acionando esse relé, essa bobina. Essa bobina, ela é necessária para esse processo, tá? Mas a alimentação está vindo aqui, ó, das linhas de alimentação, né? O nosso motor está conectado lá, cá para cima, ó, tá o nosso circuito de potência. Só que o circuito de potência só vai estar ligado no motor se esses três contatinhos aqui permitirem. Esses três contatos vão para nível alto quando esse relé auxiliar vai para nível alto, tá? E esse relé auxiliar, ele está conectado no nosso CLP. Então, o nosso relé auxiliar está fazendo o controle. Quando ele vai para nível alto, ele permite alimentação no motor da linha 1 e da linha 2, tá bem? Então, a gente consegue trabalhar com tensões e correntes nominais acima do especificado no módulo de saída. Só que a gente não vai fazer alimentação diretamente através do módulo. A gente vai fazer somente o controle lógico através do módulo, através do CLP. A alimentação vem do circuito de potência. É o que eu já tenho repetido para vocês em algumas situações em que a gente fala disso rapidamente, tá? Outra informação. Esses módulos eles podem funcionar como fonte de corrente ou como dreno de corrente, tá? Isso daí vai influenciar 100% na forma de como nós vamos fazer uma alimentação externa e na polaridade dessa alimentação externa. Quando o módulo ele funciona por entrada de dreno, a gente tem que pensar que o módulo precisa receber alimentação da fonte e isto daqui vai retornar para a fonte, ou seja, sai do positivo e retorna para o terminal negativo. Quando o módulo funciona por fonte, o módulo que está fornecendo a energia. Então, a gente vai sair do terminal de ligação do módulo e conectar no GND, no comum, no terra do próprio módulo, tá? Então, o que muda aí é o sentido da corrente e, consequentemente, se muda o sentido da corrente, muda a forma que a gente vai conectar uma fonte de alimentação externa, bem? Módulos de entrada e saída de sinais discretos, beleza? Querem fazer alguma consideração? Tá, beleza. Então, vamos partir agora para os nossos módulos de entrada e saída de sinais analógicos. Conseguem me dar exemplos de sinais analógicos? Sinal sinoidal. Mas eu digo assim, representando qual tipo de variável? Qual tipo de medição que a gente tem na natureza que pode ser representado através de sinais analógicos? A onda de rádio. Sim, mas vamos pensar do ponto de vista de grandeza, Marcelo. O que a gente está medindo? Por exemplo, temperatura, pressão, tá? Todos esses exemplos que você me deu aí, a nossa onda senoidal, a nossa onda de rádio, radiofrequência, tudo é sinal analógico também, tá? Mas eu só queria trazer do ponto de vista de grandeza, a gente perceber que se nós estamos trabalhando com sinal de entrada, o que esses sensores vão estar medindo para trazer um potencial sinal analógico, né? Já que a gente viu que o mais usado são sinais discretos, quando então que a gente vai ter essa ideia de sinal analógico funcionando no CLP?
tá? Na realidade, todos esses sinais são elétricos, tá, Cíntia? Quando a gente está falando de ideia de medição, eu estou falando aqui, ó, sinal de temperatura, sinal de pressão, só que essa temperatura, essa pressão, vai tudo ser convertido em um sinal elétrico, tá bom? Porque o nosso dispositivo só consegue entender sinal elétrico. Se você chegar lá direto no CLP, no processador dele, e você está num processo de medição de temperatura e começar a esquentar o CLP não vai entender que aquele momento está esquentando. Ele vai precisar de um cara no meio do caminho ali, que é o nosso sensor, que vai fazer uma espécie de tradução, né? A nós caindo de novo na ideia de tradução ou conversão. Então, ele vai pegar o sinal de temperatura e vai converter em um sinal elétrico. Para esse sinal elétrico, sim, chegar no processador. Tá? Então, sempre que eu estou falando assim de sinal, sinal de pressão, sinal de temperatura, sinal de umidade, na realidade, eu estou sempre falando da representação elétrica desse sinal. Tá? Beleza? Ok, obrigada. Por nada. Então, o que é importante a gente destacar aqui é que eu estou falando de sinais analógicos, mas isso trabalhar com sinal analógico em CLP é algo relativamente novo. Porque os CLPs um pouco mais antigos, eles só tinham interfaces para sinais discretos. Isso daí era um problema, porque limitava o controle de vários tipos de processos. Processos que, por exemplo, que tinham que manter um monitoramento constante de nível, né? E além dos que eu já te citei aqui, né, temperatura e pressão, que são os tipos mais variáveis de monitorar, os tipos mais comuns de monitoramento. Então eu não conseguia trabalhar de forma 100% satisfatória em processos deste tipo, porque eu precisava de uma leitura, de uma interpretação para sinais analógicos. E os CLPs antigos tinham as interfaces somente para trabalhar com sinais discretos, tá? Então limitava um pouco os processos. Dava para fazer? Sim, dava, mas era um limitador. Não ficava perfeito, mas ficava funcional, tá? Esses dispositivos analógicos, eles sempre vão representar grandezas físicas que possuem infinitos números de valor. Então, infinitos valores, né? Possuem números infinitos de valores. É o que eu já comentei várias vezes com vocês. Se a gente pegar um termômetro que está marcando 29,5 graus Celsius e um minuto depois ele passou a marcar 29,6 graus Celsius, apesar da gente ter a impressão de que simplesmente houve um salto de 0,1 grau, a gente tem infinitos valores aqui, né? Entre este número 29,5 e o segundo número 29,6. Essa infinidade de números depende somente de quantas casas decimais que eu vou querer melhorar essa medida, né? Por exemplo, se eu aumentar de 0,00001 em 0,00001, eu vou ter 100 mil pontos. Agora, se eu aumentar mais minhas casas decimais, eu vou ter mais ainda, tá? Então, são infinitos pontos. Só depende da quantidade de precisão que eu quero. Ou vou falar aqui, ó, pela primeira vez para vocês, eu acho que o João já falou essa palavrinha, já deu até a definição dela. Eu vou aumentar a resolução do que eu estou medindo. Eu vou aumentar a resolução da informação que está sendo passada. Tá? Já viram essa palavrinha lá em instrumentação? Resolução?
Sim ou não? Eu não lembro, mas eu acho que ele falou. Resolução está muito associada à questão, a gente pode associar a questão de precisão, né? E quando a gente fala de precisão, a gente tem que tomar cuidado para não confundir precisão com exatidão. Esses dois conceitos vocês já viram lá? A diferenciação dessas duas ideias? Não, ele não passou para a gente ainda, não. Beleza. O conceito de resolução nós vamos entender hoje aqui, tá? Então, dispositivos analógicos são aqueles que possuem infinitos valores entre duas medições. Depende só da quantidade de casas depois da vírgula que a gente quer analisar. Ou seja, depende da resolução que a gente está analisando. Essas grandezas, elas... Aí, ó, Cíntia, chegamos na parte. Né? Eu adiantei um pouquinho para vocês, mas eu ia falar disso hoje. Elas são convertidas em sinais de tensão ou sinais de corrente. Então, independente do que a gente está medindo, a gente só consegue jogar isso para o processador através de sinais elétricos. E a gente tem dois sinais elétricos de interesse. Ou a gente usa um sinal de tensão elétrica, né, diferença de potencial, ou a gente usa um sinal de corrente elétrica, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, onde a gente tem um sensor de nível, né? Um sensor ultrassônico, provavelmente. Esse sensor consegue identificar a altura de líquido nesse tanque. E através de um transmissor acoplado nesse sensor, ele manda informação para o módulo de entrada analógico. Esse módulo de entrada analógico vai fazer uma conversão analógica digital, né? Conversão AD. Porque o nosso CLP, ou pelo menos o cérebro dele, só consegue entender o sinal digital, tá? Então, por isso que se a gente está trabalhando com um sinal analógico, que é a nossa medição de nível aqui, e eu quero que o CLP processe esse sinal, eu preciso converter esse sinal para algo que o CLP entenda, que é um sinal digital. Agora, se eu estou lendo em analógico, provavelmente eu quero alguma utilidade para esse sinal analógico. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa com esse sinal. Nem que seja indicar essa medição, né? Mostrar num visor, num indicador, qual que é o valor daquela medição. Então, para o CLP conseguir jogar isso para um dispositivo de saída do tipo analógico, né? Percebam que esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo de saída analógico. Eu tenho infinitas possibilidades do meu ponteiro. Meu ponteiro pode estar aqui, meu ponteiro pode estar aqui, meu ponteiro pode estar aqui, aqui. Então, não é um dispositivo de dois estados, né? Então, eu não estou só querendo ligar ou desligar o meu indicador de nível. Eu quero jogar a informação analógica nele. Então, beleza, se a informação é analógica e do meu CLP está saindo digital, eu preciso passar por outra conversão, que é a minha conversão DA, digital analógica. Então, se o meu sinal entra analógico, ele precisa passar por uma conversão AD, para o processador entender o que está sendo informado, e depois passar por uma conversão DA, para o processador conseguir mandar essa informação para o dispositivo de saída analógico, tá? Bem claro isso aí?
Ô, Lucas, Pode falar. teria um dispositivo de saída sem ser analógico que não precisaria de converter para analógico, no caso? Teria um dispositivo de saída sem ser analógico? Isso. Tem. Por exemplo, vamos tirar o nosso indicador de nível aqui e vamos colocar uma lâmpada, tá? E dentro do nosso CLP, a gente tem uma comparação aqui, se vou chamar nível de N é menor do que 50%, a nossa lâmpada liga, tá? Então, eu vou ter simplesmente aqui uma saída digital. E a minha lâmpada já é digital, né? Só que tenho em mente o seguinte, a minha saída aqui, ela é uma saída discreta digital já, né? Como o meu sinal que está saindo já é digital, já é discreto, eu não preciso fazer conversão, beleza? Porque ou vai ser 0 ou vai ser 1, tá? Então, eu não preciso fazer essa conversão de informação, porque a informação já está vindo do processador de forma direta, né? É claro que vai passar pelo módulo de saída, só que não analógico, discreto. Porque vai passar pelo isolamento óptico. Ativar o fotossensor através do LED, e aí o fotossensor, sim, ativar a lâmpada, tá? Mas tem a possibilidade, beleza? Se a gente não tem saída analógica, eu não preciso fazer a conversão. A mesma ideia se o meu sensor de entrada aqui for um sensor discreto. Presta atenção no seguinte, ó. Eu estou trabalhando com um sensor de nível, que é um sensor ultrassônico, ele está me fazendo a medida de cima para baixo. Ou seja, eu consigo saber a quantidade de água, de líquido que tem nesse tanque, da base até o topo. Eu vou substituir esse sensor de cima para baixo por um sensor na lateral dele aqui. Esse sensor vai vir nesse sentido. Ao invés de um sensor ultrassônico, eu vou substituir por um sensor do tipo capacitivo, ou resistivo, ou indutivo, tanto faz. Então, na hora que a água chegar nele, eu vou ter a informação de que a água está naquele nível. Tá? Se a água estiver abaixo dele, eu vou ter a informação dele de que é 0. Ou seja, eu só tenho duas informações desse sensor. Ou está no nível do sensor a água, ou está abaixo do nível do sensor a água. Eu não consigo, por exemplo, toda essa altura aqui, eu não consigo saber se a água está aqui, se a água está aqui, se a água está aqui. O único momento que eu sei onde a água está é que ela atinge o sensor. Então, eu troquei o meu sensor analógico por um sensor discreto, 2 estados. Eu não preciso fazer a conversão para o CLP, porque a informação que está chegando já é discreta, já é digital. É claro que ela vai passar de novo lá, ó, pelo módulo de entrada discreta. Isolador óptico, conversão a partir do isolador óptico, mas o sinal que está chegando ele já é digital
vai ser jogado para o processador que vai identificar esse sinal digital e processar esse sinal digital, realizar a lógica em cima dele, e depois jogar para o módulo de saída discreto, porque esse módulo vai simplesmente acender uma lâmpada, que é discreta. Ou ela está apagada, ou ela está acesa. Tá? Então, perceba o seguinte, dependendo do mesmo processo, eu não preciso utilizar variáveis analógicas. Né? Se eu tiver, por exemplo, só um ponto de interesse, ou alguns pontos de interesse. Agora, se eu quiser saber exatamente a quantidade de líquido que tem no tanque, aí não tem outro caminho. Aí eu tenho que trabalhar com sensores analógicos, com dispositivos analógicos, tá? Porque a altura do nível, a quantidade de líquido, é uma variável analógica, tá? Beleza? Beleza. Então, transição de um sinal analógico para valores digitais é obtida através do conversor analógico digital, conversor AD. Isso daí não é nem, isso daí é fácil de memorizar, né? Você quer digital analógico, DA. Você quer analógico digital, AD. Então é na ordem que a gente fala. Você quer converter de quê para quê? Tá? Essa tensão de entrada, ela pode ser de dois tipos. Então lembra que eu falei lá que todos os sinais, seja temperatura, pressão, nível, distância, ela vai ser convertida em sinal elétrico. Esse sinal elétrico pode ser um sinal do tipo unipolar, ou seja, ele vai começar em zero até um valor máximo positivo. Tá? Coloquei como exemplo aqui mais 10 volts. Ou ele pode ser bipolar. Ele vai ter um valor e vai oscilar entre este valor negativo e este valor positivo. Como exemplo aqui, ó, menos 10 volts até mais 10 volts. Então, qualquer tensão neste intervalo pode estar representada num módulo de saída analógico. Tá? São valores típicos aqui, 10 volts e 5 volts. Tá bom? Quando a gente está falando de módulo de entrada analógico. Então, a gente vai sempre, maioria das vezes, quase que todas as vezes, a gente vai estar limitado aí. Para o bipolar, entre menos 10 e 10, ou entre menos 5 e 5. E para o unipolar, entre 0 e 10, ou 0 e 5. E aqui aparece a primeira, mais uma vez, ó, resolução. A resolução, quando a gente está trabalhando com sinais de entrada de tensão, a resolução é de 0,3 milivolts, tá bom? Então fica essa especificação aí. E aqui eu defino resolução para vocês. Resolução de um canal de entrada analógico está associada ao menor valor da variação do sinal de entrada que pode ser detectado. Então, voltando lá na nossa ideia de temperatura, eu tenho uma temperatura de 29,0 graus. Se essa temperatura aumentar para 29,01, o meu termômetro, o meu sensor, vai continuar lendo 29,0. Se ela aumentar para 29,02, ela vai continuar lendo 29,0. Mas, se ela aumentar, por exemplo, para 29,05, isso daqui vai aumentar para 29,1. Tá? Então, a nossa resolução é de 0,1. Eu preciso aumentar 0,1 na temperatura para o sensor conseguir perceber aquela mudança.
Não é que a temperatura está aumentando de 0,1 em 0,1. A temperatura tem mudanças muito menores. Só que o sensor, o módulo de entrada, em conjunto com o sensor, só consegue detectar a mudança de 0,1 em 0,1. Então, a resolução é de 0,1. Tá? Deu para entender esse conceito de resolução? Deu sim. Ô, Lucas, mas a gente acharia um termômetro que não teria resolução no caso, que mostraria todos os números? Como é que é? A gente teria alguma situação, um termômetro, um medidor de temperatura, que não tivesse uma resolução assim, mostrasse todos os números, todos os valores? A questão é o seguinte, eu tenho processos em que por exemplo, eu tenho processos que a nossa temperatura de interesse é de 0 a 100 graus. Tá? E normalmente essa temperatura fica na faixa de 55 graus Celsius. Então, este tipo de processo não requer que eu consiga medir de 0,1 grau Celsius em 0,1. Eu posso medir, por exemplo, de 1 em 1 grau Celsius. Tá? Porque nesse tipo de processo, 0,1 grau Celsius não é crítico. Não vai fazer muita diferença. Então, eu vou ter um sensor com uma resolução pior. Mas se a resolução é pior, o preço é melhor. Agora, eu tenho, por exemplo, o processo de fermentação da cerveja. Tem que ser realizado a 43,6 graus Celsius. Entre 43,4 e 43,6. Então, percebam aqui que uma mudança de 0,1 grau Celsius já é crítica. Às vezes é interessante a gente medir isso daqui até com uma casa decimal a mais, para a gente perceber se a temperatura está aumentando ou diminuindo, né? Porque às vezes você está ali com 43,4, ele muda para 43,5, assim, não, mas não está esquentando, não, agora ele vai estabilizar. E na hora que você assustou, ele já está em 43,6, que já é o limite. Aí você está com um tanque lá você está com o reservatório lá com 2.000 litros de cerveja, e se chegar em 46,7, tem que descartar o produto. Então, quando você tem uma resolução maior, você consegue ter uma garantia de se o processo está estabilizado, se ele está aumentando ou está diminuindo. Qual que é o problema? Isso aqui é mais caro. Então, o seu processo requer um sensor com uma resolução melhor, que ele consiga perceber menores variações da temperatura. Existe, mas é mais caro, tá? Eu respondi o que você perguntou? Respondeu sim. E qual que é o preço que varia desses sensores? Aí você tem infinidades de preço, tá? Varia muito. Varia pelo seguinte, lembra que a gente já falou lá de sistema arquitetura fechada? Então a gente vai ter sensores específicos para CLPs específicos, para marcas específicas, vai ter sensor que funciona para todos os CLPs de arquitetura aberta,
Eu vou ter sensor que mede, por exemplo, de 0 a 100, mas que consegue medir até 200, mas com uma resolução pior, ou sensor que só mede de 20 a 50, entendeu? É questão de especificação. Muda muito, varia muito, tá? Só para não deixar vocês muito na curiosidade aí, pesquisa rápida aqui, ó. Uma sonda externa de temperatura. Vou mandar o link só para vocês consultarem aí. Uma sonda externa de temperatura, primeiro exemplo que eu peguei aí para vocês, R$ 720, né? Uma sonda específica, uma sonda industrial, tá? Deixa eu ver se no mesmo site eu acho outros aqui. Esse site só tá com essa mesmo. Enfim, é o tipo de coisa que... achei um outro aqui, ó. R$ 140. Já tá no Mercado Livre. Mandei o link dele para vocês aí. Tá vendo? Sem olhar muita coisa, a gente já achou um preço de 740 e outro de 140. Acabei de me deparar com outro aqui de R$ 19. Tô vendo nada não, professor. Tá no link, tá mandando os links no chat, tá? Compartilhando a tela, não. Ah, beleza. Achou aí, William? Então, assim, falar, quanto que é um sensor desse? Depende de muita coisa, entendeu? Seguimos? Ok. Então, eu falei para vocês que a gente vai ter esse sinal, seja de qual grandeza for, sempre convertido em sinais elétricos. Dentro desses sinais elétricos, a gente vai ter os nossos sinais de tensão e os nossos sinais de corrente, né? Ou seja, em volts e em ampere. Quando a gente está trabalhando com sinais de tensão, a gente tem um problema maior desses sinais serem mais susceptíveis a ruídos eletromagnéticos, tá? Se o nosso cabeamento é um cabeamento de curta distância, a gente não vai precisar conectar dispositivos que estão muito distantes uns dos outros, tudo bem, não é um problema muito relevante. Mas se a gente tem um problema de distância, a gente vai precisar usar grandes extensões de cabo, o mais indicado é que a gente trabalhe com sinais de corrente, tá? Porque esses sinais de corrente, eles são muito menos suscetíveis ao ruído eletromagnético. Então, praticamente não tem uma limitação de distância quando a gente está trabalhando, convertendo esses sinais em sinais de corrente, tá? Quando a gente está falando de sinais de corrente, normalmente a gente utiliza a faixa de 4 miliamperes a 20 miliamperes,
tá? De 4 a 20 miliamperes. Pode ser que a gente encontre na faixa de menos 20 a 20. Só que isso daqui tem uma explicação muito bacana, muito lógica, para ser de 4 a 20, né? Professor, por que não de 0 a 20? Quem se arrisca? Alguém faz alguma ideia? Pô, o cara já está usando 20 miliamperes, por que que ele não utiliza a partir do 0 para aumentar talvez a faixa? Talvez ele conseguisse aumentar a resolução? Por que não? Por que ele prefere começar no 4 ao invés de começar no 0? Alguém se arrisca? Nem ideia? Nada. Por causa do valor da tensão, quanto maior o valor da tensão, o Lucas? Só aqui nós estamos falando só de corrente por enquanto, tá, Marcelo? Por enquanto não, tá? Mas especificamente da corrente. Mas isso também é comum nos sinais de tensão, tá? Pode ser normalmente a gente encontra ali de 1 a 5 volts, também sem começar do 0. Isso daqui é pela questão de análise de falha, né? Isso facilita a identificação de falha. Quando o seu sensor está lá te indicando 0, você não sabe se ele realmente está medindo 0 ou se a gente está com uma falha de conexão, tá? Então fica essa dúvida. O meu sensor realmente está medindo 0 ou algum cabo quebrou, falhou alguma conexão, algum componente queimou? Então, por isso que tirou o mínimo do 0. Se o sensor estiver indicando 4, beleza, é o valor mínimo do sensor. Se o sensor estiver indicando 0, opa, não está tendo comunicação. Tinha que estar chegando pelo menos 4 miliamperes ali e não está chegando nada. É sinal que essa comunicação foi interrompida. Está tendo alguma falha no caminho dessa informação para chegar no CLP. Né? E o que eu digo falha é falha física mesmo. Falha de cabeamento quebrado, danificado, falha de conexão, sloot oxidado, que seja. Não está comunicando. O sinal não está chegando. Não é que o sinal é 0, o sinal não está chegando. Porque se tivesse chegando, ele ia ser 4. Entendeu? Então, o ponto interessante de trabalhar com limiares mínimos acima de 0 é facilidade de identificação de falha, tá? Esses módulos do tipo analógico, lembrando agora que eu estou falando de módulos de saída, a gente já falou de módulos de entrada analógico, agora eu estou falando das partes dos módulos de saída. Controlam dispositivos do tipo registradores gráficos, ou seja, você quer a informação contínua em um gráfico. Um exemplo disso daqui, sismógrafo, tá? Que vai medindo a questão de movimentação de placa tectônica numa região específica. Você precisa do gráfico a todo momento. Então, aquilo está sendo monitorado o tempo todo. Tá? E é uma medida analógica. Então, é um exemplo. Registradores gráficos, quando você precisa de um registro contínuo do que aconteceu no passado. Outra ideia são válvulas de controle proporcional, né? E é o que a gente tem neste exemplo aqui, ó. Essa válvula proporcional, ela vai ser aberta proporcionalmente, por exemplo, depende da lógica, mas vamos pensar aí. Quanto mais cheio o tanque,
mais fechada a válvula vai estar. Então, se o nível do tanque está aqui embaixo, válvula 100% aberta. Se o nível está intermediário, válvula 50% aberta. Até o ponto que o tanque está com 95%, beleza, eu deixo a válvula só 5% aberta. Então, tem um paralelo, faz uma comparação do nível do tanque para fazer alguma lógica e abrir essa válvula proporcionalmente, tá bom? Então, ó, detalhe, válvula proporcional. Não é toda a válvula que funciona assim. Tem válvula de duas posições, de dois estados. Ou ela está aberta, ou ela está fechada. Tá? Então, a gente tem elementos de vários tipos. A gente tem válvulas que servem para trabalhar de forma analógica. A gente pode fechar uma parte da válvula. Né? O chuveiro da casa de vocês é uma válvula analógica. Se você abrir ele muito, ele vai sair mais água. Se for fechando ele proporcionalmente ou fechando ele aos poucos, você vai diminuindo a água à medida que você vai fechando seu chuveiro, né? Então, a ideia de válvula proporcional é essa, tá? Beleza? Beleza. Dá para continuar? Falar um pouquinho de especificações? Eu vou falar de especificações, mas eu não vou adentrar muito nelas não, tá? Basicamente, eu vou apresentar alguns termos para vocês aqui e o que eles significam. Então, quando a gente fala de especificação de um sistema, de qualquer sistema que for, são as condições corretas de funcionamento daquele sistema e para que ele funcione com segurança, o que é mais importante. Tá? Ah, professor, eu tenho um eletrodoméstico lá em casa, 220, mas eu ligo ele no 110 e ele funciona. Funciona. Ele vai funcionar com menor potência, né? Um eletrodoméstico talvez não provoque nenhum acidente por funcionar com menor potência, mas ele não foi projetado para funcionar na potência que está sendo fornecida. Consequentemente, os componentes eletrônicos, elétricos dele vão desgastando. Isso daí pode, futuramente, fazer você descartar o equipamento, porque o equipamento vai ser danificado. Então, especificação é para funcionar corretamente e com segurança, tá bom? Do ponto de vista dos módulos de entrada e saída, não é só a especificação do próprio módulo, mas ele traz especificação do que pode ser conectado no módulo. Quais equipamentos de campo que vão poder operar junto com aquele módulo, tá? Então, se eu tenho um módulo de entrada lá que é específico para sinais de corrente até de 4 a 20 miliamperes, e o sensor que eu quero conectar naquele módulo é de menos 20 a 20, fica bem claro de que esses dois componentes, esses dois dispositivos, não vão conversar bem a mesma língua, né? A gente tem aqui, ó, mais da metade da informação sendo perdida. Então, este módulo de entrada e saída não vai ser compatível para instalação e conexão desse sensor específico. Então, a gente precisa das especificações dos sensores, dos atuadores, batendo com as especificações dos módulos em que eles vão ser conectados, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de algumas especificações típicas, tá? Que a gente tem dentro dos módulos de entrada e saída. Falar primeiro de algumas especificações que a gente encontra nos módulos de sinais discretos, tá bem? A primeira delas é o que a gente chama de tensão de entrada nominal.
ela vai especificar o tipo de sinal, se é um sinal de corrente alternada ou de corrente contínua, e o valor desse sinal que aquele módulo foi projetado para funcionar. Tá? Então, se é 12 volts CC, a gente vai ter que ter conectados sensores naquele módulo de entrada que funcionam com 12 volts CC. Bom, 5 volts CC, a gente vai ter que ter, tem que ser conectado naquele módulo sensores que funcionam com 5 volts corrente contínua. Senão, o elemento de campo, o instrumento de campo, não vai comunicar com o módulo que é responsável por fazer a conversão do sinal para o processador. Tá? Então, a nossa tensão de entrada nominal é a tensão que o módulo foi projetado para funcionar bem. Especifica tanto o valor dela quanto o tipo de sinal, se é corrente contínua ou corrente alternada. Tensão de entrada limiar. Como a gente está falando de sinal discreto, a gente só vai ter duas situações, 0 ou 1. Essa tensão limiar vai me indicar, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma alimentação de 5 volts, ela vai me indicar que tudo que está abaixo de 2 volts é 0. Tudo que está acima de 3 volts é 1. Então, essa tensão limiar são os níveis de reconhecimento dos estados lógicos. A partir de qual tensão que é nível alto, a partir de qual tensão que é nível baixo. Tá? Varia de módulo para módulo, de sensor para sensor, de CLP para CLP. Tá bom? Outra especificação que é importante a gente ficar atento é a corrente nominal de entrada. Essa corrente nominal é uma corrente mínima pela qual os dispositivos têm que conseguir funcionar o circuito. Tá? Então, o circuito dos módulos de entrada e saída, tanto os circuitos dos sensores também, eles vão ter uma corrente mínima de ativação. Isso daí evita que correntes decorrentes de ruídos acionem o circuito de forma indevida. Tá? Então, é como se a gente tivesse assim, um limite que tem que ser ultrapassado para funcionar o circuito, tá bom? É uma força a mais que tem que existir ali para romper uma barreira de funcionamento, beleza? Taxa de variação da temperatura ambiente é a temperatura máxima do ar em volta do módulo ali, que permite o funcionamento adequado, né, da melhor forma possível daquele módulo. Então, a gente fala que CLP, os módulos são projetados para funcionamento em ambiente industrial, em que uma das condições críticas é a temperatura. Só que a gente vai ter especificado no módulo qual temperatura que ele suporta. O CLP suporta até 70 graus Celsius. Beleza. 70 graus Celsius custa X lobo-guará, né? X reais. Eu tenho um módulo que suporta ali até 150 graus Celsius na temperatura externa ali ao redor dele. Não tem problema. Custa 10x. Depende do que você quer fazer. Depende da sua aplicação. Se a sua aplicação ocorre na faixa, num ambiente, temperatura ambiente, não mexe com calor, o primeiro funciona de forma perfeita. Agora, se você está fornecendo calor para um tanque, essa temperatura chega aí até 100, 110 graus Celsius, você vai precisar de um sensor, de um módulo que suporte temperaturas mais altas.
Então você vai ter que pagar mais caro, tá? Falando ainda de sinais discretos. Atraso de liga e desliga. É o tempo que ele demora para reconhecer a transição de estado, tá bom? Mudou de 0 para 1 ou de 1 para 0, é o tempo que ele demora para fazer esse reconhecimento. Preste atenção que eu não estou falando da demora do processamento de código do processador, ou seja, da lógica dentro do processador. Eu estou falando simplesmente desse reconhecimento dentro do módulo de entrada. A informação nem chegou no processador para ser pensada ainda, tá? Então a gente vai ter aí um atraso normalmente entre 9 e 25 milissegundos. Aí você já começa a pensar assim, milissegundos é um tempo muito pequeno. Só que você tem atraso de medição de sensor, mais o atraso do módulo de entrada e saída, mais o atraso do processamento, mais o atraso do módulo de saída, né? Módulo de saída, aqui módulo de entrada, mais o atraso de execução dos atuadores. Quando você vai juntando um monte de atraso, você vai ter atraso ali por volta de meio segundo, de 1 segundo. Em alguns processos, isso é crítico. Em alguns processos, isso coloca o processo em risco. Tá? Então, tem que ser pensado. A tensão de saída, do mesmo jeito que a gente tem a nossa tensão nominal de entrada, a gente vai ter que pensar na tensão de saída. E a tensão de saída também é especificada em corrente contínua ou alternada, e ela vai dar o valor de tensão de saída que o módulo foi projetado para funcionar. A mesma ideia de corrente de saída. Tá? Corrente máxima, só toma cuidado o seguinte, quando a gente está falando de corrente de saída, é a corrente máxima que ele pode conduzir com segurança. Já não é mais uma corrente mínima para alguma coisa funcionar. É a corrente máxima que ele suporta. Tá bom? Essa corrente de saída, ela é especificada pro módulo, de forma geral, e ela é especificada para cada saída, com a gente pensando em cada saída funcionando de forma independente. Então, por exemplo, eu posso ter uma tensão de saída do módulo máxima de 6 amperes. Um módulo com 8 saídas, de modo que cada saída tem a corrente máxima de 1 ampere. Faz sentido isso que eu falei? Eu tenho um módulo com 8 saídas. O limite de cada saída é 1 ampere, mas o limite do módulo não pode passar de 6 amperes. Provavelmente vocês podem estar se questionando, assim, ó, Lucas está viajando aí. Teria que ser 8 amperes, não? Por que que não? Não é porque que tem a perda, não, Lucas? Não. Pelo simples motivo seguinte,
eu nunca, praticamente nunca, vou ter essas 8 saídas ativadas simultaneamente, tá? A chance disso acontecer é praticamente zero. Então, ele joga o valor que cada saída suporta um pouco para cima, mas do módulo, de forma geral, ele não suporta mais do que 6. Tá? Por quê? A gente não vai ter as 8 saídas funcionando ao mesmo tempo, tá bom? Então, ele baixa um pouquinho, né, para poder conseguir aumentar o valor individual de cada saída, tá bom? Consideração sobre essa tensão de saída e sobre lá a nossa tensão nominal de entrada. Esses valores aceitam pequenas variações em torno aí de 10%, tá? Então, 5 volts de tensão de entrada. Ah, chegou 5,1. Vai queimar tudo. Não, suporta, funciona legal. Tem uma faixa de segurança de aproximadamente 10%, tá? Justamente para conseguir suportar ruído elétrico, tá bem? Último de hoje, para a gente finalizar. Corrente de surto. Corrente de surto é a máxima corrente que vai surgir ali de forma súbita, sem estar sendo esperada, quando esse módulo de sinal discreto estiver energizando circuitos do tipo capacitivo, indutivo ou circuitos com filamentos. Tá? Então, esses circuitos vão induzir correntes mesmo na saída. Então, a gente vai ter uma corrente máxima suportada. Por exemplo, pode surgir essa corrente de surto. Ele suporta até 20 amperes dessa corrente de surto por 0,1 segundo. Se ultrapassar esses 20 amperes, ou se ultrapassar esse 0,1 segundo, vai danificar o módulo. Tá? Mas, durante 1 segundo, ele suporta uma corrente contínua de 20 amperes. Beleza? Se a gente for pensar aqui, normalmente a gente trabalha com 1 ampere por terminal de saída, é uma corrente 20 vezes maior. Então, a chance de ter essa corrente, ainda mais por um tempo relativamente longo, né, que é 100 milissegundos, é muito baixa a chance disso acontecer. Então, essa aqui é uma proteção comum, é uma proteção que satisfaz a maioria dos casos, tá bom? Beleza, turma? Ok, Lucas. Achei vocês muito caladinhos hoje. Ok, professor. Muita informação, Matéria da Bastante. mesa. muita Bastante teoria, né? É muita informação, só que, por exemplo, essas questões de especificações eu estou apresentando para vocês só para vocês conhecerem esses conceitos, né? Vocês terem noção do que é uma corrente de surto, o que é uma corrente nominal, porque em elétrica, em automação, vocês vão acabar se deparando com essas especificações constantemente, tá? Mas é assim, é muito termo novo para vocês. É coisa que vocês só se acostumam com o tempo, tá bom? Então não precisa assustar, não. Beleza? Ok, Colo- Lucas. Coloquei Ok. hoje cedo para vocês lá uma lista, tá? Não é lista para ser entregue. É aquela lista que eu falei que ia servir, pode servir de base para vocês fazerem uma revisão para a prova de quarta-feira, tá? A parte a parte que a gente viu de revisão, eu vou cobrar de forma direta na prova só a parte de circuitos lógicos, tá bom?
construção de circuitos, de fazer a equação do circuito, mas eu não vou cobrar diretamente as operações binárias e nem as regrinhas de simplificação, tá? E claro, CLP, que foi o que a gente trabalhou nas últimas 2, 3 semanas aí. Fechamos? Tranquilo, fechamos. Amanhã, dúvidas, tá? Pode tentar ler a lista de exercícios, ver se consegue responder mentalmente as perguntas, ou até numa folha se vocês preferirem, no caderno, não tem problema nenhum. E na aula de amanhã eu tiro dúvidas que possam surgir. Se não tiver dúvidas, eu finalizo essa parte de especificações, tá? Que, igual eu falei para vocês, é mais curiosidade, não vai cair diretamente também, não. Tá bom? Então a gente se vê amanhã, 18h15. Fechados? Fechou. Até lá então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Lucas. Boa noite. Boa noite. Até mais, Lucas. Com Deus. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, turma. Um abraço.